No bloco Descobrindo Emoções, a psicóloga Janaína Branco dos Santos fala sobre transtornos e episódios de pânico. Confira aí. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, Débora, tudo certo? É um prazer estar aqui novamente. Ok, é um bloco bacana para falarmos sobre as emoções, descobrindo emoções. O tema de hoje que a gente vai comentar, vamos falar de sintomas, diagnóstico, tratamento, faixa etária, enfim. O assunto é? Hoje é um assunto riquíssimo, Débora. Hoje nós vamos falar um pouquinho de transtorno e episódios de pânico. Ok. Isso envolve o quê? O ambiente, como que origina-se, enfim. Olha só, o que nós podemos observar? Por que o pânico antes não era tão detectado como nos dias de hoje, né? As pessoas lá de trás, eles comentam muito, mas antes não existia tanto, psicólogo, psiquiatra, era só um médico mais em clínico geral e as pessoas sobreviviam tudo normal. Mas o que a gente esquece de enfatizar? Nos dias de hoje, a gente pode perceber que o ritmo das pessoas é muito acelerado. Então, quanto mais acelerado, você pode perceber que eles tiram pouco tempo para eles. Isso vai desencadeando o quê? Sintomas de ansiedade, sintomas de pânico, episódios. Depois eu vou explicar para você qual que é a diferença de transtornos e de episódios. Okay. O que a gente pode perceber? Qual que é o perfil, muitas vezes, do paciente, né? Que desencadeia o pânico. Você pode perceber que sempre é aquela pessoa que é muito metódica, que é muito certinha com tudo, com todo, certinho de horário, no trabalho, em casa. Então, esse é o principal alvo. A pessoa metódica e a pessoa que é muito certa consigo e com os outros. Segundo posicionamento, o mundo de hoje nós estamos enfatizando um índice muito grande de estado de pânico. Nós podemos dizer que em primeiro ranking, numa pesquisa de 2007 para cá, a gente pode se analisar que em primeiro ranking é a depressão, em segundo ranking com 267 milhões de pessoas no Brasil desencadeiam o sintoma de transtorno de pânico e episódios de ansiedade. Nossa! É um número gigantesco. Muito alto. Muito alto, a gente não tem noção. Não tem noção. E tudo isso começa com uma simples ansiedade. Você entende? Por quê? Como que vem o pânico? O pânico vem de uma simples ansiedade. O que é a ansiedade? A correria do mundo moderno, você indo trabalhar, você ficando muito na frente de computador, você querendo acompanhar muito esse mundo louco da internet. Autocobrança, autoposicionamento, você quer resolver tudo na sua vida em questão de um dia, né? Então a pessoa trabalha, ela limpa a casa, ou ela coordena alguém para limpar, ela cuida dos filhos, ela é profissional, ela é mulher, ou ele é esposo, né? Então assim, nós assumimos muito cargos nos dias de hoje. Indiferente de gênero? Indiferente de gênero, tanto mulher, tanto quanto homem e crianças. Olha! E o que nós podemos observar com tudo isso? Esse índice ele está se alastrando por quê? O que é uma ansiedade? É uma preocupação de algo que ainda não aconteceu. Então a pessoa ela fica naquela ansiosidade, meu Deus, eu tenho uma reunião na quinta, mas hoje é segunda. E ela já fica projetando, então ela anula o momento de hoje e aquilo vai desencadeando os sintomas. Ou muitas vezes ela não fala tudo que ela gostaria. São pessoas mais introvertidas, que muitas vezes não falam, não colocam pra fora. Guarda tudo. Que fazem pouca atividade física, entende? Então, assim, eles começam a somatizar. Essa somatização vira o tipo de uma bola de neve, onde desencadeia a ansiedade. A ansiedade, nós vamos ter várias ramificações. Ela pode desencadear o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós podemos desencadear fobias, que são as fobias específicas e as fobias generalizadas. Nós podemos desencadear o pânico, que é o transtorno de pânico, que é o principal alvo dos dias de hoje, né? Que as pessoas trabalham muito e desencadeiam. E, por último, também, nós podemos desencadear as fobias específicas. Então, assim, nesses quesitos, né? Só que eu citei desses 5 tipos de ansiedade, o principal é um deles, o pânico.
Qual que é o perfil, então? É pessoa que é mais reservada, pessoa que tem muitas manias, pessoa que é muito certinha, ela vai acumulando. Meu Deus. O que o pânico desencadeia também? Sintomas físicos e psicológicos, como taquicardia, né? Palpitação, aquele coração acelerado quando dá uma crise. A crise, ela dura de 15 a 30 minutos, dependendo da intensidade. Mas para o paciente, Débora, eles acham que é uma eternidade. É minutos, mas eles acham que é uma eternidade. Então, é palpitação, sudorese, né? Um suor muito gelado nas palmas dos pés, nas palmas das mãos. Muitas vezes é sensação de morte, né? Medo de morte. Sensação que tudo vai dar errado. Sensação do novo, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Sentimentos de incapacidade. E o principal dos alvos também é o nó na garganta. Parece que não sai, parece que trava. Então, assim, diante desses sintomas, os sintomas psicológicos desencadeiam sim os sintomas fisiológicos. Sim. E a partir desse momento que na primeira crise a pessoa, ela se apavora e ela vai no cardiologista. Certo. Chegando lá, o cardiologista faz todas as baterias necessárias e encaminha para o psicólogo, né? Porque é algo que é psicológico. Então, diante desse posicionamento, o que nós podemos observar? Existem técnicas, né? Como que nós tratamos o pânico? Existem técnicas dentro do cognitivo comportamental, né? Que é como o ambiente e a mente, como eu me porto, né? Sim. Existe o relaxamento, né? O que nós podemos observar? Quando nós estamos num momento de crise, né? Que dura de 15 a 30 minutos, o auge de uma crise é 30 minutos, dentro do nosso cérebro ele começa a liberar as substâncias da noradrenalina, a sensação de luta ou fuga. Então o paciente fica com aquela sensação de morte, achando que vai desmaiar, palpitação, sudorese, tremor excessivo. Então, naquele momento, falta oxigenação dentro do cérebro dessa pessoa. E como que nós oxigenamos esse cérebro? Nós precisamos, em primeiro momento, fazer, né, o exercício da respiração. O que esse exercício faz? Não é um simples exercício. Todo mundo comenta, mas né, é só fazer, inspirar e expirar. Só que o que a gente tem que observar? Sempre o paciente tem que se posicionar, né, sentar confortavelmente, se encostar, abrir as pernas, relaxar. Às vezes soltar o bumbum, soltar o corpo. Às vezes a gente tá sentado, mas a gente tá assim, né? Então a gente mexe, solta tudo. Né? Então, assim, soltar o corpo e o principal, cuidar no posicionamento do diafragma. Então, eu mexo, quando eu tenho pacientes pequenininhos também com ansiedade, eu falo, olha só, então nós temos que cheirar a florzinha, segura e assopra a velhinha. E os adultos também esse mesmo procedimento. Nós precisamos o quê? Principalmente quando nós vermos que vai dar crise, não adianta se desesperar. Por quê? Geralmente a tendência deles é chamar alguém, ou é que dê no trânsito, ou é ter sempre algum remedinho, mas não é o remédio, não é a tia, o tio, o marido, a esposa que vai salvar no momento da crise, é a pessoa mesmo. Então eu tenho que aprender a me administrar psicologicamente falando. Eu tenho que aprender a me reconhecer a partir do momento que eu vejo que está dando a crise. Adianta eu me desesperar? Não. Eu sei que a crise vai ter início, meio e fim. Então, qual que é o posicionamento? Primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho lá para a respiração. Senta, se não tiver onde sentar, se apoia em algum lugar, não fecha os olhos e não olha assim para muitas coisas, senão a pessoa fica com a visão turva e pode se desequilibrar. Então, o ideal é ela centralizar um ponto fixo, né? E aí tem pessoas que preferem fechar os olhos, mas o ideal é você centralizar um ponto fixo e você inspirar, suga tudo, sugou o diafragma, segura dentro do cérebro, segura o máximo que você conseguir e solta gradativamente somente pela boca. Então, faz essa oxigenação novamente. A oxigenação novamente, né? E o ideal é que você consiga movimentar aqui. Sim. Então, você precisa fazer 3 de 3, né? 3, um intervalinho, 13 mais 3, com intervalos. Após isso, a gente tem que perceber o quê? Nós precisamos criar um novo significado a isso.
Lembra-se que nos outros programas, né, a gente também conversou um pouquinho sobre tipos de memórias. E o que são tipos de memórias? Lembram? Tudo que cria muito significado armazena na memória de longo prazo. Exato. Então o pânico também. Quando começa a vir a sintomatologia, que são os sintomas, o cérebro avisa assim pra gente, opa, ó, tá dando crise. Então, o que é criar um novo significado? É eu trocar a última historinha do meu cérebro. Então, penso assim, tá, deu a crise, mas hoje eu estou em outro lugar, hoje eu sei que tem início, meio e fim, eu preciso me estabilizar, eu vou jogar oxigenação pro meu cérebro e criar um novo significado. O que é? Se eu estou olhando, assistindo uma novela, né, que lembrou de algo que da última historinha do meu cérebro foi quando me deu a crise, eu vou levantar, vou trocar de momento, vou tirar o foco, daí como alguma coisa, faço alguma coisa que me dê prazer, volto, sento, se eu estiver na minha casa, se eu tiver essa possibilidade, e crio um novo significado. Se não, somente o exercício da respiração e já é o suficiente. E o que o paciente também tem que começar a administrar? Fazer atividades físicas é imprescindível. É verdade. Porque ao invés de o cérebro liberar a substância ocitocina, né, que é responsável pelo estresse, ele vai liberar o quê? Substâncias do prazer, né, que nós encontramos no chocolate, na relação sexual, que nós encontramos principalmente também numa noite bem dormida de sono, né, e o principal alvo é o quê? Muitas vezes liberar o prazer, né? Comendo chocolate. Então, o que a gente tem que priorizar? Primeiro eu, para depois eu me preocupar com as outras pessoas ao redor. Às vezes as pessoas nem estão vendo que está te dando crise. Então, muitos dos pacientes que chegam até a mim, 50% eles têm a preocupação, mas e se me verem que está dando a crise? Gente, você não é primeiro e nem o último. As pessoas não estão preocupadas com as outras, as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Exato. Às vezes aquele que ele acha que vai reparar, ele também tá dando e ele nem sonha, né? Exato. Então a gente tem que parar com esse preconceito, né? De nos perceber como os outros nos veem. Muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar. E o que é o pânico também? É o resultado de uma desestrutura emocional muito grande. Problemas que eu não consigo administrar, então o meu emocional vai lá, somatiza, armazena de forma indevida, onde dá a crise. E que a partir de que momento que ocorre essa crise? De uma desestrutura emocional ou briguei com um pai, uma mãe, ou após um óbito, um acidente? Como assim? Como que desencadeia? Assim, a crise, do nada? A crise geralmente ela vai desencadear quando a pessoa se sente ameaçada por algum segmento de vida. Entendi. Você entende? Às vezes, vamos supor, ela chegou em um velório, mas era um velório do amigo da vizinha. Ela foi só para ir junto. Na hora pode ser que não venha nada, porque não criou significado. Mas depois, a sensação que ela se sentiu ameaçada, porque a pessoa com pânico vê perigo em tudo e em todos. Exato. Então aquilo ela vai guardar, daqui a pouco ela vai sair do velório e a mente vai ficar. E se acontecer com o meu vizinho? E se acontecer com o meu pai, com a minha mãe, com o meu marido? E vai armazenando. Aí ela gerou conflito. Então a pessoa com pânico, ela tem predisposição em se sentir ameaçada com tudo e com todos. Ela vê perigo em tudo. Certo. E, Débora, você sabe que os episódios de pânico, muitas vezes, eles têm muita relevância porque é um dos transtornos que mais impossibilita os seres humanos. Pesquisas recentes do ano de 2020 a 2030, existe, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, enfatiza que existe uma grande preocupação com relação a isso. Porque de 2020 a 2030 vai ser um dos transtornos que mais vai impossibilitar as pessoas. Até porque essa vida louca que se vive todos os dias e cada vez mais, e consequentemente vai ser cada vez mais. Impossibilita cada vez mais, porque o mundo está cada vez mais, né? E isso impossibilita a pessoa de sair de casa, de dirigir, de trabalhar, de sair do próprio quarto. Meio que paralisa, eles ficam naquela... não é? E isso é muito triste, porque existem pessoas que não entendem isso. Então julgam muito, aí a pessoa se sente mais impossibilitada ainda. Com certeza. O que nós podemos observar? Diante da ansiedade, nós podemos desencadear episódios. O episódio ele é aleatório, tá? O episódio teve que acontecer alguma situação
para desencadear a Certo. crise. Quando eu não trato o episódio, ele vira transtorno. Aí é mais crônico. Por isso a importância já lá no comecinho, então. Geralmente, quando já é transtorno, o paciente necessita de um acompanhamento também. Sim. De medicação, né? Que aí ele vai tomar geralmente um ansiolítico e fazer o tratamento psicológico, né? É, como eu sempre enfatizo, um auxilia o outro. Mas o que a gente tem que... Isso, é um trabalho em conjunto. Mas o principal enfoque é que o quê? Você vai conseguir se libertar, Exato. né? Porque eles se sentem também muito para baixo quando eles precisam depender das outras pessoas para dirigir, para não ficar sozinho. Então, assim, nossa, esse é um dos transtornos que mais deterioriza o ser humano. Isso é muito marcante, né? E nos dias de hoje, Débora, nossa, está afetando a população Cada em vez geral. mais. Imagina as crianças também, não é? Sim, as crianças também pequenininhas já estão desencadeando, né? Por isso a importância, né, de procurar os profissionais no caso, não é? Tanto um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta, enfim. E isso é algo que o quê? Que a gente pode combater? Com certeza. Exato. Você entendeu? A pessoa se autoafirmando, ela entendendo, ela sabendo a origem, ela já se tranquiliza. Ela sabendo como agir, ela já se tranquiliza. Porque o que muitas vezes a gente percebe? Não é como uma medicação que vai ter a mesma receita e a mesma substância para todos, Exato. né? Às vezes em você pode desencadear de um luto mal resolvido. Às vezes da Maria pode desencadear um término de namoro. Cada paciente Às vezes único, não é? o João porque perdeu o trabalho, você entendeu? E geralmente não vem no momento. Ele vem, ele armazena e depois de um certo tempo a pessoa começa a sentir os sintomas gradativamente. E aí tem pessoas que são mais resistentes, da primeira crise elas acham que não, vai passar. Aí quando dá a segunda elas buscam ajuda. Mas o ideal é quando você se perceber com sintomas diferenciados no dia a dia, né? É importante você fazer essa autoanálise de si. Quando você se sentir com medo, não gostar de ficar no meio de muitas pessoas, né? Quando você ficar mais retraído, quando você se isolar-se mais, né? Então, quando vem um pouquinho dessa sintomatologia, que é o nó na garganta, palmas dos pés e das mãos, boca seca, tremor excessivo, né? Então, assim, a palpitação. Então, seria legal a gente fazer o tipo de uma avaliação, né? Buscar um profissional nessa área, porque o nosso corpo, ele simplesmente só está avisando que não está tudo certo por dentro, né? Não está nada bem. E não está nada bem. Então, assim, por isso que eu falo, né? Por isso que o nosso bloco, né, é o quadro importantíssimo que é Descobrindo as Emoções. E a partir dessas emoções que nós vamos alcançar o próprio diagnóstico, né? Então, fiquem atentos que o corpo fala. Exato. Nossa, muito bom. Muita coisa boa pra gente falar, realmente. Bom, chegando ao final, um recadinho final, então, a quem está nos assistindo, de repente, sobre este bloco, ou este assunto, ou fique à vontade. Bom, obrigada. Então, assim, você que está em casa, que você se identificou com algum desses sintomas, né? Perceba-se que nada é limitante para o ser humano. A gente tem que entender que todos os dias nós temos oportunidades de mudar de vida. Todo dia que passa, essas oportunidades nunca mais voltam, né? Então, assim, a gente tem que cristalizar mais o mundo positivo da vida, né? A gente tem que enfatizar que para tudo dá-se um jeito, né? Tudo nessa vida, né? Menos para a morte. Mas até chegar aí, meu Deus, a gente ainda tem muito que viver, né? Então, assim, não se intimidem, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa, busquem o profissional, né? De sua confiança. Eu acho que hoje em dia também a gente tem que parar para observar que preço a gente está pagando por essa correria, né? Então, sempre como eu friso, viável, né? A frase, né, do Dalai Lama, que perguntaram para ele, Dalai Lama, o que é algo mais estranho que você já viu na sua vida? E ele respondeu, os seres humanos. E aí perguntaram, por que os seres humanos? Aí ele respondeu, porque os seres humanos são as únicas pessoas que gastam a sua saúde em busca do dinheiro. E depois que eles ganham o dinheiro, eles fazem o quê? Gastam. Gastam o dinheiro para recuperar a saúde.
Ao contrário. Né? É ao contrário. Então, por isso que eu falo, a saúde a gente já tem, né? Vamos dar um passinho de cada vez, vamos aprender a viver, fazer algo que o quê? Que nos compete. Se nós temos um X para dar, vamos dar o X, gradativamente, né? Exato. Então, assim, fiquem com Deus, um grande beijo, né? Aproveite seu dia e sempre que precisar, estamos aí à disposição. Valeu, Até obrigada. mais, tchau, tchau.